Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 13 de setembro de 2019. Relembrando 1109. Lembramos que em 11 de setembro de 2001 aconteceu o ataque terrorista às duas torres do World Trade Center e o historiador Yuval Noah Harari, em seu livro 21 Lições para o Século XXI, escreve que o terrorismo é uma estratégia militar muito pouco atraente, porque deixa as decisões importantes nas mãos do inimigo. Como todas as opções que o inimigo tinha antes de um ataque terrorista continuam à sua disposição depois dele, ele está completamente livre para escolher qual usar. Exércitos em geral tentam evitar essa situação a todo custo. Quando atacam, não estão querendo encenar um espetáculo amedrontador que deixe o inimigo com raiva e provoque a retaliar. E sim buscam infligir no inimigo dano material significativo e reduzir sua capacidade de reagir. Particularmente, buscam eliminar suas armas e opções mais perigosas. Foi isso, por exemplo, que o Japão fez em dezembro de 1941, quando desfechou um ataque surpresa aos Estados Unidos e afundou a Esquadra Americana do Pacífico, em Pearl Harbor. Não era terrorismo. Era guerra. Os japoneses não poderiam ter certeza de como os americanos iam retaliar ao ataque, exceto quanto a uma coisa: não importa o que os americanos decidissem fazer, eles não seriam capazes de enviar uma esquadra às Filipinas ou a Hong Kong em 1942. Provocar o inimigo à ação sem eliminar nenhuma de suas armas ou opções é um ato de desespero, que só se comete quando não existe alternativa. Sempre que é possível infligir dano material considerável, ninguém desiste disso em favor de mero terrorismo. Se em dezembro de 1941 os japoneses torpedeassem um navio de passageiros civil para provocar os Estados Unidos, deixando a Esquadra do Pacífico intacta em Pearl Harbor, isso teria sido loucura. Mas os terroristas têm pouca escolha. São tão fracos que não podem travar uma guerra. Assim, em vez disso, optam por produzir um espetáculo teatral que, assim esperam, irá provocar o inimigo e fazê-lo exagerar na reação. Os terroristas montam uma cena aterradora de violência que captura nossa imaginação e a voltam contra nós. Ao matar um punhado de pessoas, fazem com que milhões temam por suas vidas. Para aplacar esses temores, governos reagem ao teatro do terror com um show de segurança, orquestrando imensas demonstrações de força, como a perseguição a populações inteiras ou a invasão de países estrangeiros. Na maioria dos casos, essa reação exagerada é uma ameaça muito maior à nossa segurança do que os próprios terroristas. Por isso eles não pensam como generais de um exército, e sim como produtores teatrais. A memória coletiva dos ataques do 11 de setembro demonstra que todos entenderam isso intuitivamente. Se perguntarem às pessoas o que aconteceu naquele 11 de setembro, provavelmente dirão que a Al-Qaeda derrubou as torres gêmeas do World Trade Center. Mas o ataque não envolveu apenas as torres, houve mais dois, um especialmente bem-sucedido ao Pentágono. Como é que poucas pessoas se lembram disso? Se a operação do 11 de setembro fosse parte de uma campanha militar convencional, o ataque ao Pentágono teria recebido a maior parte da atenção. Nesse ataque a Al-Qaeda conseguiu destruir parte do quartel-general do inimigo, matando e ferindo comandantes e analistas de alta hierarquia. Porque a memória pública atribui muito mais importância à destruição de 2 prédios civis e à morte de corretores e contadores.
É porque o prédio do Pentágono é relativamente uniforme e despretensioso, enquanto o World Trade Center era um enorme totem fálico cujo colapso tem imenso efeito audiovisual. Quem tiver visto as imagens desse colapso jamais as esquecerá. Como entendemos o terrorismo como um teatro, nós o julgamos mais por seu impacto emocional do que material. Assim como os terroristas, os que combatem o terrorismo também deveriam pensar mais como produtores teatrais do que como generais do exército. Acima de tudo, se queremos combater o terrorismo com eficácia, temos de nos dar conta de que nada do que os terroristas fizerem pode nos derrotar. Somos os únicos que podem derrotar a nós mesmos, se reagirmos com exagero e de forma equivocada às provocações terroristas. Os terroristas empreendem uma missão impossível: alterar o equilíbrio político do poder, apesar de não terem um exército. Para alcançar seu objetivo, os terroristas fazem o Estado enfrentar um desafio impossível para ele provar que pode proteger todos os seus cidadãos da violência política, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Os terroristas esperam que quando o Estado tentar realizar essa missão impossível, poderão reembaralhar as cartas políticas e sacar um as imprevisível. É verdade que quando o Estado enfrenta o desafio ele normalmente consegue esmagar os terroristas. Centenas de organizações terroristas foram debeladas nas últimas poucas décadas por vários estados. Entre 2002 e 2004, Israel demonstrou que até mesmo as mais ferozes campanhas de terror podem ser suprimidas pela força bruta. Os terroristas sabem muito bem que as chances nesse confronto estão contra eles. Mas como são muito fracos, e não dispõem de outra opção militar, não têm nada a perder e têm muito a ganhar. De vez em quando a tempestade política criada pelas campanhas de contra-terrorismo beneficia os terroristas, razão pela qual a aposta deles faz sentido. Um terrorista é como um jogador que está com uma mão ruim e tenta convencer os adversários a reembaralhar as cartas. Ele não tem nada a perder, e pode ganhar tudo. Na visão do espírito Viana de Carvalho, em página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 7 de janeiro de 2015, quando ocorreu o ataque terrorista em Paris, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, incluída na revista Reformador de fevereiro de 2015. A Hidra de Lerna, da mitologia grega, na sua insaciável sede de sangue, ressurge, na atualidade, multiplicando-se em forma do hediondo terrorismo. Os fantasmas do medo, da revolta, das lutas sem quartel, corporificam-se nas massas alucinadas gritando por vingança, sem se importar com o número de vidas que sejam estioladas, nem com as formas cruentas a que sejam submetidas. Os direitos do homem e da mulher, dolorosamente conseguidos ao largo da história, cedem lugar ao abuso do poder desenfreado, da loucura fanática de minorias infelizes, que acendem no estopim do barril de pólvora dos ódios mal contidos. Entre as elevadas conquistas do desenvolvimento ético e moral da Terra, destaca-se a liberdade, representada nas organizações políticas pelos regimes democráticos, zeladores da honra de bem viver e deixar que os demais também vivam. Dentre esses direitos inalienáveis, a liberdade de expressão alcançou nível superior para o comportamento humano. Não há, portanto, limite sagrado ou profano, proibido ou permitido, dependendo, exclusivamente, do estágio intelecto-moral da sociedade e dos seus cidadãos, que optarão pelo ético, pelo saudável e pelo favorável ao desenvolvimento espiritual da humanidade. Sofista por excelência e ético na sua essência, Sócrates defendia a liberdade de expressão num período de intolerância e de sujeição, de arbitrariedades, que ele condenava, havendo pago com a nobre existência a elevada condição de exaltar a beleza e a verdade.
Jesus, na sua ímpar condição, respeitou essa gloriosa conquista à liberdade de expressão, não se permitindo afetar pelos inditosos comportamentos dos seus opositores contumazes, e fez-se vítima espontânea da crueldade e do primarismo daqueles que o temiam e, por consequência, o odiavam. Legou-nos, no entanto, no memorável discurso das bem-aventuranças, as diretrizes éticas para a conquista da existência feliz através da aquisição da paz. Em momento algum limitou, excruciou ou lutou contra o amadurecimento espiritual do ser humano. Sua doutrina, conforme previra, foi submetida ao talante dos poderes temporais e transformada em arma terrorista e esmagadora que dominou as massas humanas por longos séculos de medo e de horror. Há pouco mais de 200 anos, no entanto, a França e, logo depois, os Estados Unidos da América do Norte desfraldaram a bandeira dos direitos à liberdade, à igualdade e à fraternidade. E houve, desde então, avanços incontestes no comportamento dos povos, diversas vezes afogados no sangue dos seus filhos em insurreições internas, em guerras internacionais, embora muitos interesses subalternos, para que lhes fossem preservados esses soberanos direitos. Os temperamentos primários, porém, ainda predominantes em expressivo número de espíritos rebeldes, incapazes de compreender os valores humanos, têm imposto a sua terrível e covarde adaga em atos de terrorismo, tendo como pano de fundo as falsas e mórbidas confissões políticas e religiosas, que dizem abraçar, espalhando o caos, o terror, nos quais se comprazem. A força das suas armas destrutivas jamais fichará os seus postulados hediondos, pois que sempre enfrentarão outros grupelhos mais nefastos e sanguinários que os vencerão. Após o triunfo de um bando de bárbaros por um tempo e eles desapiados da dominação por dissidentes não menos cruéis, assim tem sido na história em todos os tempos. Os mongóis, por exemplo, conquistaram a Índia, embeleza-na, realizaram esplendorosas construções como o Taj Mahal, pelo imperador Shahjahan, a fortaleza dita inexpugnável guardando a cidade e as minas de diamantes da Golconda, enquanto se matavam para manter-se ou para conquistar o trono filhos que assassinaram os pais ou os encarceraram, ou os enviaram para o exílio. Como era hábito em outras nações para depois sucumbirem sob o guante de outros voluptuosos dominadores mais hábeis e mais selvagens. Criaram armas terríveis, como os foguetes com lâminas aguçadas e os imensos canhões, terminando vencidos, após algumas glórias, pelas tropas inglesas que invadiram o país, submetendo por mais de um século ao Reino Unido, desde o reinado de Vitória. Mais tarde, a grandeza moral do Mahatma Gandhi, com a sua misericordiosa não-violência, libertou-a, restituindo-a aos seus primitivos filhos. Nada obstante, após o seu assassinato, a Índia continuou e permanece até hoje vítima do terrorismo político e religioso desenfreado, sem a benção da paz, a dileta filha do amor. Somente quando o amor instalar-se no coração do ser humano é que o terrorismo perverso desaparecerá e os cidadãos de todas as pátrias e de todas as confissões religiosas se permitirão a vera liberdade de pensamento, de palavra e de ação. Com efeito, esse sublime sentimento não usará da glória da liberdade para denegrir ou punir pelo ridículo, porque respeitará todos os direitos que a vida concede àqueles que gera e mantém. Para que esse momento seja atingido, faz-se urgente que todos, mulheres e homens de bem, religiosos ou não, mantenham-se em harmonia, respeitem-se mutuamente e contribuam uns para a plenitude dos outros. Infelizmente, porém, na atualidade, em que predominam o individualismo, o consumismo, o exibicionismo, espúrios descendentes do egoísmo, facções terroristas degeneradas disseminarão na terra o crime e o pavor, até que seus comandantes e comandados sejam todos exilados para mundos inferiores, compatíveis com o seu estágio de evolução. Merece, igualmente, neste grave momento, recordar a frase de Jesus: Eu venci o mundo. João 16:33.
Todos desejam, por ignorância, vencer no mundo. Ele não foi um vitorioso no cenário enganoso do mundo, mas o triunfador sobre todas as suas ainda perversas injunções. O terrorismo passará como todas as vitórias da mentira, das paixões inferiores e da violência, porque só o amor é portador de perenidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de setembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.